Emocionalmente, o mesmo princípio se aplicava. Eu lhe dava menos de mim, menos explicações, menos reações. Se ela queria me medir contra outros, eu deixaria, porque o silêncio expõe mais do que qualquer discussão poderia. A logística me ensinara uma verdade duradoura: quem espera, observa e ajusta nunca está realmente atrás. Ela me via como plano B, uma opção reserva. O que não entendia é que paciência nunca é segundo lugar, é apenas preparação para o inevitável. O nome dele começou a surgir com mais frequência, não mais apenas em comparações, mas em histórias casuais. O Daniel disse que o mercado está prestes a mudar de novo. Ele está sempre à frente da curva, ela me contou certa noite, com um tom de admiração que não se preocupou em esconder. Não demorou muito até que eu o conhecesse. Ela nos apresentou de passagem, chamando-o de amigo. Daniel se movia com aquela energia que preenchia o espaço rapidamente, confiança alta, piadas rápidas, uma ambição inquieta que parecia transbordar dele. Elliot, certo, ele disse, apertando minha mão com um aperto feito para dominar. Ela me disse que você é o firme. Confiável. Deve ser bom ter isso. Sorri de leve. Confiabilidade mantém as coisas andando quando a ambição se esgota. Ele riu como se eu tivesse feito uma piada, embora minhas palavras não fossem ditas dessa forma. Naquele momento, eu o compreendi melhor do que ele imaginava. Homens como Daniel prosperavam sendo notados, mas raramente olhavam além da superfície dos outros. Durante a noite, eu o escutei. Ele falava livremente sobre seus empreendimentos, as empresas que queria construir, os riscos que estava disposto a assumir. Caos calculado, ele chamava. Para mim, soava como imprudência disfarçada de visão. Ela o observava atentamente, alimentando seu ego a cada aceno e sorriso. De vez em quando, olhava para mim, como se testasse o quanto eu suportaria. Eu não dei nada a ela, nenhum protesto, nenhum desafio. Minha calma a deixava mais inquieta do que qualquer raiva poderia. Mais tarde naquela noite, ela tentou me provocar. Sabe, o Daniel tem essa habilidade de ver oportunidades que a maioria das pessoas perde. É empolgante estar perto de alguém assim. Respondi de forma serena, empolgação pode sair cara. Estabilidade paga melhor a longo prazo. Ela suspirou, quase com desdém. Esse é o problema, Elliot. Você sempre pensa em termos de segurança. Algumas pessoas vivem maior. As palavras dela eram feitas para cutucar, mas eu senti apenas uma clareza fria. Ela acreditava que meu silêncio era permissão, que a lealdade era automática. Confundia minha contenção com fraqueza. O que ela não via era que cada comentário, cada comparação, cada exibição da suposta superioridade de Daniel era prova da própria cegueira dela. Na minha mente, o cálculo era simples. A ambição de Daniel o tornava ousado, mas ousadia sem cautela era um passivo. Ele perseguia oportunidades como jogadores perseguem vitórias, cada aposta maior que a anterior, convencido de que o impulso por si só o protegeria. Homens assim sobem rápido, mas quando caem, arrastam tudo junto. Ela achava que tinha encontrado plano A, o homem que me ofuscaria. O que eu via era um pavio queimando silenciosamente, aguardando o colapso inevitável. Meu papel não era impedi-lo. Era apenas observar, preparado para quando a certeza dela se transformasse em arrependimento. Ela havia se acostumado a acreditar que eu era dependente, o apoio seguro que nunca iria embora. Eu incentivava essa crença, cuidadoso para não desafiá-la diretamente. Quando ela fazia comentários sobre a ambição de Daniel, eu deixava passar sem resistência. Ela confundia meu silêncio com passividade, mas o silêncio tem peso. Ele molda a percepção mais do que qualquer argumento poderia. Em casa, ela falava livremente, até com descuido. O Daniel diz que se você não arrisca, nunca vai realmente ganhar. Essa é a diferença entre vocês dois. Você não corre atrás de nada, espera que venha até você. Respondi em tom medido, esperar não é perder. É escolher quando se mover. Ela sorriu de leve, como se me fizesse um favor, e depois mudou de assunto. O desprezo dela me mostrava que estava certa de sua vantagem. Essa certeza era útil.
Quanto mais convencida da minha fraqueza, menos ela protegia a própria posição. Enquanto isso, na Alstom, as coisas estavam mudando. Um contrato logístico com um grande fornecedor estava em negociação havia meses. Outros duvidavam que se concretizaria, mas eu sabia que paciência importava mais do que pressão. Quando o acordo foi fechado, o contrato me colocou no centro de um projeto que definiria a próxima expansão da empresa. A influência tinha um jeito de se acumular silenciosamente até se tornar inegável. Martim apareceu no meu escritório pouco tempo depois. Encostou-se no batente da porta, braços cruzados, me observando com a calma de quem pesa bem as palavras. Esse contrato, disse ele, as pessoas não achavam que você conseguiria. Mas você esperou, deixou os outros fazerem barulho e entrou quando importava. Assenti. Às vezes a aposta mais segura é aquela que ninguém vê chegando. Ele sorriu de leve. É por isso que respeito o jeito que você trabalha. Você não precisa anunciar sua força, ela se mostra quando chega a hora. Aquelas palavras tinham mais peso do que qualquer elogio em casa. Martim via o valor da paciência, de deixar o barulho se dissipar até que o silêncio abrisse o caminho. Eu sabia que ele falava do trabalho, mas aquilo valia para muito mais. Naquela noite, ela voltou a falar de Daniel, o tom quase provocativo. Ele está avançando rápido, Elliot. Falando de parcerias, investimentos. Você deveria aprender com ele. Olhei para ela de forma serena. Velocidade não é o mesmo que progresso. Mas você vai perceber isso com o tempo. Ela inclinou a cabeça, tentando me ler, depois riu e deixou para lá. Achava que já tinha escolhido o homem mais forte, e que eu sempre estaria lá se a aposta dela falhasse. O que ela não percebia era que força não é barulhenta, e poder não precisa se declarar. Ele espera, se acumula, e quando o momento chega, não pode ser ignorado. Ela escolheu uma noite tranquila para dizer, como se uma entrega suave pudesse atenuar o significado. A voz dela estava firme, ensaiada. Elliot, eu não posso continuar fingindo que isso é suficiente. Você é bom, confiável, mas não é ambicioso. Você não insiste, não corre atrás. Eu preciso de mais do que segurança. Eu preciso de alguém que me faça sentir viva. As palavras não me pegaram de surpresa. Ela apenas confirmava o que eu já tinha ouvido, já tinha entendido. Olhei para ela com calma, deixando o silêncio se estender. Ela esperou uma objeção, que eu implorasse para reconsiderar, mas não dei nada. Por fim, ela acrescentou, quase defensiva, o Daniel tem visão. Ele não se contenta. Ele sabe para onde está indo. Fiz apenas uma pergunta, a voz equilibrada, e você tem certeza de que é para lá que quer ir? A hesitação foi breve, mas ela forçou a convicção de volta ao tom. Sim. Ele é o futuro. Eu não posso perder mais tempo com alguém que joga pelo seguro. Assenti uma vez. Então essa é a sua escolha. O silêncio a deixou inquieta. Ela franziu a testa, procurando no meu rosto raiva, desespero, qualquer coisa que a tranquilizasse de que ainda tinha poder sobre mim. Não encontrando nada, virou-se rápido, como se encerrasse a conversa antes que eu pudesse. Pouco depois, Daniel fez questão de se tornar mais presente. Chamou-me pelo nome quando nos cruzamos, o sorriso presunçoso. Sem ressentimentos, Elliot. Algumas coisas simplesmente fazem mais sentido, não fazem? Você é um cara bom, confiável. Mas ela merece mais do que confiável. Encarei seus olhos brevemente. Então espero que você consiga dar a ela o que ela acha que quer. Ele riu, como se já tivesse vencido, como se tivesse certeza de que meu silêncio confirmava sua superioridade. Homens como ele viviam de reação. Negá-la era a única resposta que eles nunca sabiam como lidar. Em casa, ela arrumava as coisas aos poucos, como se fosse se acostumando à nova vida. Cada vez que tirava algo, olhava para mim, esperando que eu a impedisse. Eu não impedia. Não ajudava a carregar nada, mas ficava na porta e a deixava passar. Ela confundia minha contenção com indiferença, mas não era. Era clareza. Ela estava entrando em sua escolha com plena convicção, e escolhas trazem consequências.
Sozinho novamente, refleti sobre a simplicidade daquilo. Ela tinha escolhido barulho em vez de estabilidade, risco em vez de paciência, Daniel em vez de mim. O que acreditava ser um passo acima era, na verdade, uma aposta na instabilidade. Meu papel já não era convencê-la do contrário. Meu papel era deixar o tempo fazer seu trabalho. O futuro que ela imaginava logo se revelaria. A bravata de Daniel sempre foi mais alta do que seu julgamento. Soube pela rede do escritório que sua última proposta tinha desmoronado, promessas feitas sem respaldo, prazos definidos sem recursos. O tipo de imprudência que não apenas mancha uma reputação, mas a quebra. Quando os números não bateram, os clientes se afastaram, e os sussurros sobre sua competência se espalharam mais rápido do que ele podia silenciar. Fiquei quieto, observando de longe. Não havia nada que eu precisasse acrescentar. O fracasso tem um som próprio, e o dele estava se tornando inconfundível. Leena me procurou numa terça-feira à noite, a voz carregando uma casualidade ensaiada que não escondia totalmente a tensão. Como você tem estado? Perguntou, como se fosse uma ligação comum entre duas pessoas sem história. Tenho estado firme, respondi simplesmente. Ela hesitou, depois insistiu. As coisas não têm sido como eu esperava. Daniel está sob pressão. Não é o que parecia no começo. Deixei as palavras pairarem, sem oferecer interrupção. O silêncio tem peso, e eu podia senti-lo agindo sobre ela. Ele não é tão estável quanto eu pensei, admitiu, o tom suavizando. Achei que estava escolhendo o caminho mais forte. Você entende isso, não entende? Não respondi. Ouvi sua respiração, esperando, torcendo por algum fio de conforto. Mas não dei nenhum. Ela tentou de novo, a voz mais defensiva agora. Não é como se eu não acreditasse em você. Eu só achei que Daniel tinha impulso, que poderia oferecer o que você não queria buscar. Ainda assim, mantive meu silêncio. Não precisava corrigi-la, não precisava apontar como ela tinha me reduzido a uma alternativa, uma rede de segurança que ela achava que sempre estaria ali. O desmoronamento de sua certeza já era correção suficiente. Elliot sussurrou após uma longa pausa, talvez eu tenha me enganado. Por dentro, senti a tranquila vindicação se firmar. Não raiva, não triunfo, apenas o reconhecimento constante de que a verdade tem uma forma de aparecer sem que eu a force. Finalmente falei, mas apenas para encerrar a conversa. Cuide-se, Leena. Houve um silêncio frágil do outro lado, como se ela tivesse alcançado algo que não estava lá. Então a linha caiu. Depois, fiquei com a quietude, deixando o eco das palavras dela desaparecer. Ela havia escolhido o que pensava ser seu plano adiante, sua saída, sua vida melhor. Mas planos construídos sobre ilusão não se sustentam. O colapso de Daniel era inevitável, eu já tinha visto em sua arrogância, a mesma arrogância que ela confundiu com força. Não precisava lembrá-la das escolhas que fez. O tempo lidaria com isso melhor do que eu jamais poderia. E enquanto ela lutava com o desmoronar de sua suposta certeza, eu permaneci exatamente onde sempre estive, quieto, firme, observando o chão se mover sob o caminho que ela pensava ser seguro. Leena veio até mim diretamente desta vez. Sem ligações, sem testar cuidadosamente minha paciência. Ela apareceu carregando o peso de tudo que havia apostado e perdido. O tom dela estava mais suave do que eu já tinha ouvido, quase ensaiado, como se acreditasse que a humildade pudesse reparar o que o cálculo havia destruído. Elliot, ela começou, a voz hesitante, estive pensando. Sobre nós. Sobre o que tínhamos. Talvez pudéssemos recomeçar. Olhei para ela e não disse nada a princípio. O silêncio sempre a deixava mais inquieta do que a raiva jamais poderia. Ela se mexeu sob ele, então avançou. Sei que cometi erros, admitiu. Daniel não era o que pensei. Ele é imprudente, descuidado. Vejo agora o que deixei para trás. Você era firme, confiável. É isso que eu preciso. As palavras dela ecoaram o que ela antes zombava. Confiável. Firme.
Naquela época, essas qualidades significavam que eu era seguro, mas não empolgante. Agora, despida das ilusões, ela queria o que havia jogado fora. Deixei um longo suspiro passar antes de responder. Leena, você escolheu o futuro que achou que te garantiria segurança. Você me disse que eu não era ambicioso o suficiente, que eu era apenas um plano reserva. Eu ouvi, e deixei você ir. O rosto dela se contraiu. Eu estava errada. Você é mais forte do que eu reconheci. Vejo isso agora. Não me feche por causa de um erro. Um erro? Perguntei calmamente. Você baseou todo o seu plano na sombra de outra pessoa. Isso não foi um deslize. Foi quem você decidiu ser. Ela vasculhou minha expressão, procurando por suavidade, por algum sinal do homem que a aceitaria de volta independentemente de como ela partiu. Mas esse homem não existia mais. Eu segui em frente, Leena disse com calma. Profissionalmente, estou onde preciso estar. Pessoalmente, encontrei alguém que me vê como mais do que uma rede de segurança. Alguém que me valoriza sem pesar opções. A respiração dela falhou, a realidade finalmente a alcançando. Ela não esperava rejeição, esperava resgate. Você não pode falar sério, sussurrou. Depois de tudo, você realmente... Sim, interrompi com delicadeza. Quero dizer isso. Não havia raiva em mim, nem satisfação em vê-la diminuída. Apenas o reconhecimento calmo de que aquele era o fim da história que ela tentou escrever sobre mim. Ela ficou ali por um momento, em silêncio, e então se virou. Eu não a parei. Quando a porta se fechou, sentei-me com a quietude que se seguiu. Pela primeira vez, pareceu completo. Ela me tinha em mente como seu plano B, o lugar seguro para cair se a ambição não a levasse longe o suficiente. Mas a verdade era mais simples, e muito mais afiada. Ela me chamou de plano B uma vez. O que ela nunca viu foi que ela sempre foi a minha. Ela não sabia que eu estava ali. Eu não tinha planejado chegar mais cedo, mas o som da voz dela me parou antes de alcançar a porta. No início foi suave, mas cortante quando entendi. O Elliot é bom, mas não é minha primeira escolha. Ele é o plano B. Ela riu baixo, e quem estava do outro lado riu junto. Plano B. Fiquei imóvel, as palavras se acomodando em mim com um peso que não queimava de imediato, mas pressionava mais fundo a cada segundo. Já tinha ouvido discussões antes, críticas que podiam ser justificadas. Mas aquilo não era raiva. Era cálculo, dito com a naturalidade de uma verdade que ela acreditava que eu jamais ouviria. Eu poderia ter entrado, exigido que ela se explicasse, mas de que adiantaria? Forçar uma mentira a se revelar? Escolhi o silêncio, uma pausa deliberada que deixou as palavras ecoarem onde nenhuma defesa poderia apagá-las. Na minha cabeça, as perguntas se alinharam com clareza. Era a primeira vez que ela dizia isso? Há quanto tempo eu era a opção reserva, disfarçada de estabilidade? E o que isso fazia dela se eu era o plano B? O que ela pretendia ganhar com o plano A? A voz dela ganhou o ritmo confortável de quem acredita estar oculto. Ele é estável, confiável. Vai estar sempre lá se as coisas não derem certo. É isso que o torna seguro. Seguro. A palavra atravessou em mim como um lembrete de cada noite virada trabalhando, de cada conta que paguei, de cada decisão cuidadosa que tomei para que o mundo dela nunca desmoronasse. Seguro tinha virado sinônimo de previsível. Previsível tinha virado desculpa para se conformar. Conformar tinha virado insulto. Dei um passo para trás em silêncio, deixando o riso dela se dissipar. O peito apertou, mas não de raiva, era mais um reconhecimento medido de que o chão havia mudado. Ela tinha traçado as linhas claramente. Eu não era o centro do plano dela, eu era a reserva, o colchão se as ambições dela falhassem. Foi nesse instante que a clareza começou a se formar. Não o tipo que explode para fora, mas o que se volta para dentro, erguendo alicerces tijolo por tijolo. Meu silêncio não era fraqueza. Era escolha, uma escolha que me dava algo que ela nunca me concederá, uma vantagem. Quando enfim entrei no cômodo mais tarde, a expressão dela não tinha mudado. Sorriu,
me cumprimentou e seguiu como se aquelas palavras tivessem vivido apenas no ar que julgava seguro. Respondi de leve, sem tremor na voz, e guardei o que sabia. Ela tinha me chamado de plano B. Não fazia ideia de que acabará de entrar num jogo em que a paciência era minha arma mais forte. Meu nome é Elliot. Tenho 35 anos. Trabalho na Alstom Logistic há 8 anos. Ela começou a me tratar de forma diferente depois daquela noite, embora eu não saiba dizer se percebia isso ou não. Os pequenos desprezos vinham discretos, quase ensaiados. Se eu sugeria um restaurante, ela tinha o melhor. Se eu mencionava uma nova ideia no trabalho, ela lembrava que alguém já tinha feito melhor. Numa noite, olhou para mim por cima do celular e disse: "O Daniel foi promovido de novo. Ele só tem 32 anos. Imagina? Algumas pessoas simplesmente têm essa garra." Deixei as palavras caírem. Antes, talvez eu me defendesse, explicasse como as promoções funcionavam diferente na minha empresa, ou como a estabilidade de longo prazo valia mais que saltos repentinos. Em vez disso, apenas disse: "Interessante", e deixei o silêncio preencher o espaço. Quanto menos eu discutia, mais livremente ela falava. Como se minha contenção desse a ela permissão para acreditar que tinha razão. Quando disse: "Você é estável, Elliot, mas às vezes parece que falta ambição", eu apenas assenti. Ela confundiu minha calma com concordância. Por dentro, eu catalogava cada palavra, não por rancor, mas por clareza. Cada comentário mostrava como ela me classificava, como construía sua escala de valor. Ela queria barulho, atenção, avanços visíveis. Não percebi a força que existe na paciência. No trabalho, o contraste era maior. Martin, gerente sênior de projetos, tinha o hábito de pausar antes de falar, pesando os detalhes com cuidado. Estava na empresa há mais tempo do que eu, um homem na casa dos 40, conhecido pelo equilíbrio. Uma manhã, passou na minha mesa. "Elliot, aquele ajuste na cadeia de suprimentos que você sugeriu semana passada funcionou melhor do que esperávamos. Boa jogada." Agradeci, e ele assentiu com respeito genuíno. Com Martin, palavras tinham peso. Ele não elogiava por conveniência. Essa diferença me marcou. Em casa, o silêncio era distorcido em fraqueza; no trabalho, era uma ferramenta que gerava confiança. Naquela noite, ela mencionou Daniel de novo. Ele está falando em abrir a própria empresa. Esse é o tipo de passo ousado que as pessoas admiram. Perguntei: "Você o admira?" Ela hesitou, depois deu de ombros. "Ele tem visão." Você é seguro." Seguro. Outra vez. A palavra tinha virado à medida da minha insuficiência. Sorri de leve e disse: "Entendi." Nada além disso. O padrão continuou, os comentários dela mais afiados, minhas respostas mais curtas. Eu não era frio, mas estava distante de uma forma que ela não conseguia decifrar. Quanto mais falava, mais revelava, e eu aprendia que o silêncio a tornava descuidada. O que ela nunca entendeu é que silêncio não é rendição. É observação, e observação leva ao momento certo. Construí minha carreira em logística: tempo, sequência, precisão. Nada anda sem um plano, e nenhum plano dá certo sem paciência. No trabalho, essa disciplina é clara: entregas programadas na hora certa, recursos alinhados sem desperdício. O que me chamou a atenção ultimamente foi como esses mesmos princípios se aplicavam ao resto da minha vida, até mesmo em relação a ela. Eu não precisava me apressar. A verdade sobre quem ela era e quem eu era se revelaria naturalmente se eu deixasse. Como nas operações. Você não intervém até que o ponto certo de alavancagem apareça. Até lá, você se prepara. Martin e eu tomávamos café uma manhã antes de uma reunião de revisão. Ele se recostou na cadeira, pensativo como sempre. Você tem um jeito estável, Elliot. Nem todo mundo tem a paciência de esperar a hora certa. A maioria quer pular rápido, provar algo. Sorri de leve. Pular cedo demais geralmente custa mais do que esperar. O movimento certo na hora errada não é um movimento certo. Ele assentiu,
os olhos semicerrados como se testasse a ideia. Verdade. A maioria só percebe isso depois que já perdeu alguma coisa. As palavras ficaram comigo. Em casa, eu começava a notar como ela me descartava com facilidade agora, confiante o bastante para expor sua admiração por outros. Durante o jantar, disse, o Daniel não tem medo de arriscar. É isso que o torna emocionante. Pessoas assim acabam à frente. Respirei devagar. Empolgação e resultado nem sempre são a mesma coisa. Ela me lançou um olhar, meio de divertimento, meio de pena. Essa é a diferença, Elliot. Você pensa em termos de resultado. Algumas pessoas simplesmente pensam maior. Deixei as palavras passarem. Discutir só confirmaria o ponto dela em seus próprios olhos. Em vez disso, guardei o momento, mais um dado em um registro crescente. Ela acreditava estar à minha frente agora, certa de que suas comparações me feriam. A verdade era que sua confiança revelava mais sobre o erro de cálculo dela do que sobre minhas falhas. Silenciosamente, comecei a me preparar. Revisei minhas contas, ajustei onde o dinheiro ficava, garanti que meu nome tivesse prioridade em lugares que antes ela insistira em compartilhar. Nada dramático, apenas um posicionamento cuidadoso para que nenhuma surpresa me atingisse desprevenido. Eu era estável, como ela dizia, mas estabilidade também significava nunca estar desprotegido.